Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente está começando, tá? Só esperando chegarem mais alunos aí, que só tem 4 pessoas por enquanto. Bom dia, Marcelo. Dia, professor. E vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar aí para eu começar a aula. Pessoal, quem chegou aí agora, estou só dando mais um tempinho, porque só tem 9 pessoas, para o pessoal chegar aí mais uns 5, 10 minutinhos para poder todo mundo pegar o início da aula, ninguém perder nada, tá bom? Daqui a pouco já estou começando.
Professor, bom dia. Bom dia. Aqui é só para saber, a última aula que teve aqueles probleminhas de conexão e tal, como é que vai fazer? Vocês vão pedir para a gente assistir as aulas gravadas do outro grupo? Ou como é que vai ser? Quem está falando? É o Henrique ou o É Daniel? Henrique, professor. O Henrique. Henrique, é o seguinte, na semana passada, acho que o professor Jodson, conversou, a gente conversou no grupo, aí a gente propôs, como assim, vocês vão entrar já nas provas, acho que semana que vem vocês já começam a ter prova, é isso? Isso, terça-feira começa. Tá bom. E o tempo hábil para vocês terem isso daí se torna um pouquinho meio que inacessível, meio difícil para ter uma outra aula sobre isso. A minha aula, foi essa da semana passada, os meninos assistiram praticamente toda, só ficou faltando eu falar um pouquinho de laparoscopia, que é o último slide da aula, vocês vão ver hoje. Então, eu vou postar a aula que eu vou dar hoje no AVA, até porque semana passada não gravou, né? E o Jodson vai postar a aula que ele der hoje no AVA também, e o que faltou, vocês vão complementar assistindo a aula do AVA, entendeu? Porque fica meio difícil de marcar um outro horário para ele complementar a aula com vocês. Então, essa aula que ele vai fazer hoje, que é a mesma da semana passada, ele vai postar no AVA. Entendi. Beleza, então. Era só Beleza? para saber mesmo como que ia fazer. Tranquilo. Tá, joia, Henrique. Aproveitando, vamos começar então, gente. Já são 9h12. Poucas pessoas chegaram. Eu acho que é complicado isso, hein? Pessoal chegando tarde. Enfim, mas vamos começar. Eles vão acabar perdendo, mas vêm depois no AVA. Vamos lá. Bom, o que eu vou falar hoje é acesso à cavidade abdominal, as laparotomias propriamente ditas, né? Deixa eu fazer um adendo para vocês, antes de iniciar a aula, o que é o objetivo dessa aula? É vocês entenderem como que a gente vai acessar a cavidade abdominal nas mais diferentes patologias, nas mais diferentes doenças que podem acometer o aparelho digestivo e que sejam passíveis de uma cirurgia. Visto isso, eu peguei e comecei a aula. São 2 capítulos do GOF que são baseados nessa aula, para vocês terem a sua referência bibliográfica. E um dos capítulos é o 57, em que fala da parte da anatomia. Eu peguei várias partes da anatomia que eu acho mais essenciais, que são mais essenciais para que vocês recobrem e entendam essa aula de hoje, sendo que nesse capítulo 57 tem uma parte que fala sobre a embriologia do aparelho digestivo, que não é o objetivo dessa aula que, teoricamente, vocês já ouviram, né, em embriologia. E então, quando vocês forem estudar, se baseiem nos meus slides, no que eu falei sobre os nervos superficiais, os nervos profundos, a inervação superficial e profunda, a vascularização, artéria e veias superficiais e profundas da parede abdominal, os músculos que compõem a parede abdominal, a relação de cada um entre si, para quando vocês que venham a se formar cirurgião ou que como clínico, entendam aquela incisão que está na parede abdominal do paciente e qual o objetivo, qual órgão que estava acessando, entendeu? Então, quando vocês forem estudar para a prova, se baseiem no que eu falei nos meus slides para vocês estudarem no livro, porque eu não falei de embriologia. E não é uma coisa que vem ao caso para essa aula. Eu só precisava pegar aspectos mais fundamentais da parede abdominal, da anatomia da parede abdominal, para continuar, que aí no capítulo 58 do GOF vai falar dos acessos, das vias de acesso, das incisões, dos tipos de incisões, quais órgãos são acessados, quais são os prós e os contras de cada incisão que você realiza naquela parede abdominal, entendeu? Então, que é o objetivo principal, a laparotomia propriamente dita, tá? Então, entender e dominar a anatomia, esse é o intuito, certo? Para melhor escolha para quando a gente for acessar.
reconhecer as complicações associadas aos procedimentos. Quando você faz uma incisão em determinado local, você tem mais chance de quê? De lesionar o nervo, de causar mais sangramento. Ali, fazendo incisão, você vai ter mais chance de ter uma deiscência de anastomose, de ter uma hérnia ou uma evisceração, uma eventração, como eu vou falar para vocês, entendeu? E quando a gente está de frente de uma complicação dessas, por exemplo, que você teve uma descência de sutura e que acabou abrindo a cavidade abdominal do paciente após a cirurgia, como conduzir, como tratar aquela complicação da sua incisão propriamente dita. Então, o objetivo de hoje é isso. Os limites da parede anterolateral do abdômen, a gente tem no limite superior, cranialmente, o rebordo das costelas, das últimas costelas flutuantes, o apêndice xifoide, e inferiormente a gente vai desde a espinha ilíaca, bilateralmente, acompanhando o ligamento inguinal até a região do pubis. Só um minutinho, gente, que eu vou estar fazendo barulho lá fora, eu vou fechar a janela aqui. Bom, e lateralmente a gente pega duas linhas que venham da região superior até a crista ilíaca. Bom, essa é a divisão clássica que a gente tem em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, certo? Essa divisão é mais prática, porém, ela nos limita muito quando a gente vai conversar sobre cada quadrante, qual patologia pode existir lá. Então, o que é interessante? A divisão anatômica topograficamente, a gente tem a divisão do abdômen em 9 regiões distintas, certo? Então, a gente vai ter a região do hipocôndrio direito, região epigástrio, região do hipocôndrio esquerdo, região mesogástrica ou região umbilical, região lateral direita ou flanco direito, região lateral esquerda ou flanco esquerdo, região do hipogástrio, região inguinal direita ou fossa ilíaca direita, e a gente tem a região inguinal esquerda ou fossa ilíaca esquerda. Por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente vai chegar no paciente, e aí a gente vê um clínico no pronto-socorro pede um parecer para a gente, fala que o paciente está com uma dor na fossa ilíaca direita, paciente masculino de 14 anos, dor em fossa ilíaca direita, que começou a princípio de uma maneira difusa, e aí depois de algumas horas, cerca de 12 horas, essa dor migrou e se localizou apenas na região inguinal direita. O que a gente vai imaginar ali? Ali a gente tem, principalmente no homem, o apêndice secal, certo? Então, quando descrevem para a gente um exame físico de um menino de 13, 14 anos, vamos botar no nosso exemplo, que tem dor na região de fossa ilíaca direita, a primeira hipótese que vai vir na cabeça é de uma apendicite aguda, certo? No caso de uma menina, além de uma apendicite aguda, a gente vai ter, nós, como cirurgiões, vamos ter que descartar também os anexos, ovário, trompa, que também estão localizados naquela região ali, e pode localizar uma dor como se fosse apendicite. Então, chegou naquela região ali, a gente vai ter que descartar através do exame físico, através da tomografia, através do laboratório, se não é uma patologia passível de uma intervenção cirúrgica. E aí a gente vai proceder, identificou que a dor é ali, a gente identificou que é um apendicite, que é um cisto de ovário roto, que é alguma coisa, a gente quer tratar aquele órgão que está ali, a gente procede com uma incisão exatamente naquela região. A escolha da incisão sempre vai ser do cirurgião. Tem cirurgião que vai preferir fazer uma incisão paramediana, pararetal externa? Tem, isso é cirurgião mais antigo, que eu vou falar sobre essas incisões com vocês. Tem cirurgião que, na menina, vai preferir fazer uma incisão de fanestil para acessar ali embaixo, para acessar o ovário, a trompa? Tem também. Então, é do cirurgião, é só saber que cada topografia está relacionada com o órgão, está relacionada com uma patologia, certo?
Quando chega um paciente, na outra aula, por exemplo, um aluno veio com uma dúvida, professor, e a dor irradiada? A dor irradiada a gente vai ter que, pela anamnese, tentar descartar o que é. Porque, por exemplo, vai chegar um paciente, vou dar agora um exemplo de um rapaz de uns 30 e poucos anos, que chegou e falou, olha, eu estou com dor aqui na região embaixo aqui da virilha. Aí a gente identifica como a região da fossa ilíaca direita. A gente sabe que no homem ali tem um apêndice. Mas aí ele chega e fala para a gente, olha, essa dor está aqui, mas ela está indo lá para as costas. Entendeu? Então, quando eu urino, às vezes, dá assim, uma queimaçãozinha, alguma coisa. O que você tem que descartar? Cálculo renal, que pode ter saído do rim e migrou para aquela região. É só um exemplo, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a anamnese bem feita, conversar com o paciente, perguntar como é que foi a dor, quando ela surgiu, da onde ela veio, vai fazer exame de imagem para ver se identifica um cálculo que está impactado ali naquela região de fossa ilíaca direita, e aí a gente vai ver, olha, não, isso daqui a gente não tem que abrir a cavidade, o uro vai entrar por heteroscópio e fazer uma uretrocistografia ou uma litotripsia pelo uretroscópio para chegar, ureteroscópio, para quebrar esse cálculo que está impactado na região de fossa ilíaca direita, certo? Chegou um outro paciente com dor na região de flanco direito. Flanco direito, vocês estão vendo ali, homem, mulher, o que a gente pode ter ali? Ali a gente pode ter o cólon ascendente na região de flanco direito. A gente pode ter o apêndice secal, o apêndice pode ir para trás do seco, indo para cima, e pode dar uma dor que fica ali no flanco direito, na região lateral direito, e não na região inguinal direita. E aí, como é que você vai fazer para acessar ali? Você vai fazer uma incisão, você vai fazer um acesso fazendo ali na região de fossa ilíaca direita, você vai fazer uma incisão de McBurney. Se for alguma coisa relacionada ao cólon ascendente, não, você não vai fazer. Se o paciente tem um tumor que perfurou, que tem alguma coisa no colo ascendente, você vai ter que escolher outra incisão que atenda à sua necessidade. Então, você vai escolher uma incisão mediana, uma incisão paramediana, aí vai ser a escolha do cirurgião de acordo com a experiência dele. Região do hipocôndrio direito. Região do hipocôndrio direito, a gente vai ter ali o ângulo do cólon, entendeu? O ângulo esplênico do cólon ascendente, entendeu? Do cólon grosso. Você vai ter o fígado, você vai ter a vesícula. O que normalmente você tem que descartar na região do hipocôndrio direito? Você tem que descartar primeiro o paciente, qualquer idade, mulher, homem, se não é uma colicistite, entendeu? Se não é uma cólica biliar simplesmente, só dor por causa de uma pedra na vesícula, e aí faz exame de imagem, faz tudo. Aí identificou que é uma colicistite aguda, o paciente está com sinais de complicação local, paciente diabético, paciente que tem a leucometria total aumentada, está com febre, você opta por fazer a laparotomia, abrir o abdômen. Qual que é a melhor incisão? De escolha do cirurgião. Tradicionalmente, a gente faz a incisão subcostal direita, que é também conhecida como incisão de Kocher. Então, a gente vai acessar ali a vesícula biliar e proceder com a colicistectomia através da incisão de Kocher, certo? Na região ali do epigastro, o que você tem? Você tem principalmente o estômago. Paciente jovem chegou ali com uma dor absurda, de início súbito. Aí você vê, dá o clássico sinal de abdômen tábua. O que é o abdômen tábua? É um paciente que chega com tanta dor que todos os músculos do abdômen estão contraídos, ele chega quase que em posição fetal e você não consegue palpar o abdômen dele de tanta dor que ele tem. Faz um raio-x, é o primeiro raio-x de abdômen agudo. Primeira hipótese que você vai pegar num paciente com uma dor aguda, lancinante, dessa maneira que você identifica como se fosse abdômen e tábua, você vai. A primeira coisa é úlcera perfurada, entendeu? Então, paciente jovem ou idoso, mulher, homem, chegou com dor lancinante na região do epigastro, tem que descartar, faz um raio-x de abdômen agudo, vê se tem um pneumoperitônio, alguma coisa ali de ar fora
de alça intestinal no raio-x, como eu já mostrei em aulas passadas para vocês sobre pneu peritônio. E aí não tem jeito, é laparotomia, indicação imediata, não tem que fazer mais nada, entendeu? Abrir e ir lá e verificar qual cirurgia. E aí, qual abertura você vai fazer? Mais uma vez, de escolha do cirurgião. Normalmente, a gente faz uma laparotomia mediana, uma incisão mediana supra-umbilical. E a incisão mediana vai passar em cima da linha alba, que eu vou falar para vocês, é um entrecruzamento de fibras na região mediana do abdômen, certo? Eu vou falar melhor da linha alba, quais são os prós, quais são os contras. Normalmente, um cirurgião, quando tem alguma patologia abdominal que ele tem que vir a diagnosticar, que tem que fazer uma laparotomia exploradora, ele abre na linha mediana, entendeu? Ele abre, por mais que tenham prós e contras, ele abre na linha mediana. Chegou ali para o hipocôndrio esquerdo, o que a gente tem ali? A gente tem o ângulo do cólon que fica perto do baço, que a gente chama ângulo esplênico do cólon. Pode ter um tumor ali do ângulo esplênico, pode ser uma diverticulite aguda no divertículos ali em cima. É mais comum divertículos embaixo, na região lateral de flanco esquerdo, na região do sigmoide, região inguinal esquerda. Você pega um paciente de média idade, 50, 60 anos, muita dor na região lateral esquerda, na região inguinal esquerda, primeira coisa que você vai pensar é algum acometimento do cólon descendente, do sigmoide. Óbvio, vai ter que fazer diagnóstico diferencial com tumor, o divertículo. Você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial também com litíase renal, que pode dar uma dor, aí o paciente diz que essa dor irradia para baixo. Às vezes o cálculo está impactado na região do ureter ali, mas ele dá no homem dor referida no testículo, na mulher pode dar uma dor referida nos grandes lábios, entendeu? Então, você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Estou falando isso tudo, gente, para vocês entenderem o quê? Entenderem que é importante vocês saberem a topografia dividida em nove segmentos do abdômen, para vocês identificarem quando algum outro colega vier passar para você, aonde fica, para você já ir elaborando o diagnóstico. Por que o cara está com dor só ali na região inguinal esquerda? Por que o paciente está com dor na região epigástrica, no hipocôndrio direito? O que eu tenho que pesquisar? O que eu tenho que descartar, entendeu? Outra coisa muito importante para a gente, na região de epigástrio, mesogástrica, na região umbilical, ali, se o paciente relatar uma dor nessa região, tipo uma faixa que pega a parte do abdômen todo, aqui nessa região mesogástrica, que irradia a dor para as costas, a gente pode pensar numa pancreatite. Então, você vai pedir no exame de sangue uma amilase, uma lipase, entendeu? E um PCR, proteína C reativa. Então, essa é a importância de vocês saberem cada topografia e cada órgão que está localizado, para vocês já irem elaborando seus diagnósticos diferenciais, certo? Então, nessa parte da anatomia, o que eu queria que vocês gravassem é isso. Cada topografia dessas 9 regiões tem órgãos envolvidos que a gente tem que descartar. Na região mesogástrica ali, você pega um senhorzinho, vamos botar um senhor de 50, 60 anos, e que você palpa, ele fala assim, nossa, doutor, começou uma dor muito forte e está aumentando cada vez mais. Você vai lá e palpa uma massa pulsátil ali naquela região. O que vocês vão pensar? Uma massa pulsátil na região mesogástrica, um aneurisma de aorta abdominal, chamo vascular com urgência, que dependendo, ele vai avaliar se tem indicação de intervenção cirúrgica de urgência ou não, entendeu? Então, cada local vocês têm que lembrar, o paciente não vai chegar com uma dor lancinante na região lateral esquerda, na região de flanco esquerdo, você pensar que é apendicite, né? Vocês têm que gravar cada região, os órgãos, lembrar topograficamente e pensar, essa região eu vou indicar tal incisão para acessar melhor, essa eu posso fazer outra incisão, se eu fizer essa pode me dar tal complicação de fazer uma descência de sutura, de me fazer uma evisceração, fazendo a outra eu posso ter chance de maior sangramento da parede abdominal. Então, isso tudo é coisa que o cirurgião tem que saber. Tá? Não só o cirurgião, o clínico também tem que saber para poder já pedir os exames
quando for pedir o parecer para o cirurgião, ok? Então, já falei demais aqui. Vamos passar para o próximo slide. Bom, e aí, o que eu peguei lá do GOF também para vocês lembrarem? As artérias superficiais, as veias superficiais, os nervos cutâneos que fazem parte da parede. Porque quando você faz uma incisão, você não está isento de pegar uma artéria, de pegar uma veia. Infelizmente, você vai seccionar um ou outro nervo. O importante é, isso aqui tem um limite, eu posso fazer até determinado limite. Se eu seccionar aqui, seccionar tantas coisas, vai comprometer a vascularização, vai comprometer a inervação, vai me dar tal complicação. Então, vamos lá. Nas artérias superficiais, ainda tem as profundas. A gente tem principalmente ali ramificações da artéria epigástrica superior, que dará musculofrênica e da torácica interna superiormente, certo? Então, a gente tem da epigástrica superior, dará musculofrênica, e a gente ainda tem ramificações da torácica interna superiormente. Então, esses são os ramos superficiais, tá? Inferiormente, a gente tem a epigástrica superficial e ramos da circunflexa ilíaca superficial e da femoral. Essas são ramos superficiais, certo? Esses raminhos, se você, porventura, vier a cortar, seccionar, só liga eles ou cauteriza com um bisturi, porque depois, na resposta endócrina, vai ter uma neoangiogênese, e aí vai, pela rede de capilares, vai suplementar aquela região novamente, entendeu? Então, não tem tanto problema. Das veias superficiais, todas vão drenar para a veia cava superior e inferior. Elas formam uma teia anastomótica, que, inclusive, quando a gente tem o paciente que tem cirrose hepática, que tem a veia cava inferior obstruída, a veia cava por causa por causa de hipertensão portal, acaba tendo aquela cabeça de medusa, sinal de cabeça de medusa, que é uma vascularização, aumento da vascularização da drenagem, a obstrução da drenagem venosa da região periumbilical para a veia cava inferior, entendeu? Isso é só um detalhe para vocês lembrarem dessa cabeça de medusa, certo? Dos nervos cutâneos, a gente tem desde a região torácica, a gente tem os dermátomos, que vêm das T6 até a T12, são os 6 últimos nervos da região torácica interpostos, e inferiormente a gente tem ramos do nervo do ilho hipogástrico e do ilho inguinal, que dão ramificação para a região superficial. Então, a gente tem do T6 até o T12 enervando superficialmente a região anterior do abdômen, e lá embaixo, na região inguinal, a gente tem ramos do ilho hipogástrico e do ilho inguinal. E aí, o que eu quero que vocês lembrem para quando vierem a fazer uma incisão no paciente? As linhas de força da pele, que são chamadas linhas de Langer ou de clivagem. São essas linhas aqui, que é para a gente lembrar. Lógico, tentem sempre lembrar desse mapa, dessa figura, mas um bizu para vocês, quando vocês tiverem, uma dica para vocês, quando vocês estiverem fazendo, quando vocês estiverem rodando na cirurgia, no ambulatório, forem fazer uma incisão para fazer exérese de um cisto, fazer exérese de um lipoma, sempre observem o sentido que o pelo daquele paciente está na pele. Vai ser mais fácil com o homem, né? Mulher, você tenta olhar o sentido das dobrinhas da pele dela, ou se tem aqueles pelinhos bem clarinhos das mulheres, assim, que não crescem diferentemente do nosso, e tentem seguir no mesmo sentido que o pelo está. O pelo sempre segue no sentido da linha de força. Então, se você tem na região abdominal, tenta fazer uma incisãozinha transversa para você facilitar o seu fechamento e aquilo não ficar sofrendo uma força
antagonista ao fechamento da sua sutura. Está vendo no abdômen que as linhas estão transversas? Se você faz uma linha na vertical e fecha aquilo, as linhas de força vão ficar puxando a sua sutura na linha horizontal. E aí vai fazer maior força se você pega um idosinho que a resposta, que as fases da cicatrização são prejudicadas pela idade, pela formação do colágeno, você tem mais chance de descência de sutura e de abertura de não fechamento da sua incisão, de formar mais abscessos, de estar aberto, entendeu? De formar alguma secreção, alguma coleção lá dentro, que se você tivesse feito uma sutura em direção das linhas de força, iria cicatrizar mais rapidamente, entendeu? Estou tentando lembrar a palavra aqui, o seroma. Você diminui a quantidade de seroma quando você faz uma sutura, diminui os espaços mortos e faz uma sutura no sentido da linha de força da incisão que você fez. Então, é importante também vocês lembrarem dessas linhas de força. E a dica na hora que você fizer a incisão, verifica o sentido que o pelo está correndo na pele do paciente, que aquele sentido normalmente é o sentido da linha de força daquele paciente, entendeu? E aqui, só para vocês darem uma olhadinha do que eu falei, para vocês terem um recurso visual dos nervos que vão vir enervando a parede anterior do abdômen. Aqui, ó, vocês têm o T6, 7, 8, 9, 10, 11 na região anterior, você tem o T12 na região lateral ali, aí vocês vão ter ramo do ilho hipogástrico na região suprapúbica ali, você vai ter ramo do ilho hipogástrico, do ilho inguinal na região lateral ali também, na região de flanco. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a inervação superficial. Aqui a rede anastomótica que eu falei para vocês de veias que vão periumbilical, que quando a gente tem uma hipertensão portal, essas veias ficam dilatadas e dão um aspecto de cabeça de medusa quando a gente tem o paciente cirrótico, entendeu? Isso é só um adendo para vocês lembrarem de semiologia. E as artérias superficiais também, que são os ramos da circunflexa, da ilíaca inferiormente, da torácica anteriormente, superiormente, meu Deus, da epigástrica superior na região superior, da epigástrica inferior na região inferior, entendeu? Só para vocês terem o recurso visual do que eu falei. Tem que lembrar isso tudo. Quando você estiver fazendo uma incisão vamos botar aqui o exemplo. Olhem para a região inguinal direita do paciente. Quando eu estiver fazendo um acesso para fazer uma inguinotomia, para fazer uma correção de hérnia, quando eu estou abrindo a região inguinal direita ali, eu dou de cara com a veia e com a artéria epigástrica superficial. Eu secciono elas. O que eu faço? Quando a incisão está no lugar certinho, eu sempre vou seccionar. Ou eu ligo ou eu queimo ela, cauterizo com cautela. Então, eu sempre tenho que esperar quando eu vou fazer uma inguinotomia, tanto do lado direito, do lado esquerdo, para fazer uma correção de uma hérnia, que tenha ali as artérias e veias inguinais, veias epigástricas superficiais, entendeu? Deixa eu só ver aqui um negócio, gente. Tá certinho, tem 17 pessoas, ainda está faltando bastante. Enfim, vamos lá. Bom, agora, relembrando com vocês, eu nem entrei ainda propriamente dito na questão da laparotomia, ainda estou falando da anatomia, tá bom, gente? Aqui a gente tem os músculos, vamos lembrar da parte dos músculos, então a gente tem um conjunto de 5 músculos, normalmente de 5 músculos que a gente tem na região do abdômen, certo? Então, a gente vai ter o reto abdominal, e aí lá no GOF fala a região de origem, inserção, a embriologia, a formação, como é que é isso para mim. Nessa aula, o que me importa é que vocês lembrem que nós temos o músculo reto abdominal.
Logo ali, na região lateral, nós vamos ter o músculo oblíquo externo, nós vamos ter, posteriormente, o músculo oblíquo interno e, mais profundamente, o transverso, certo? Em alguns pacientes, na região suprapúbica, nós temos ainda o piramidal, certo? Que forma aí a parede abdominal anterior, que protege o conteúdo abdominal. E aí eu vou na próxima aqui, ó, lembrando a linha alba, né, que é a preferência da maioria dos cirurgiões para fazer laparotomia, entendeu? E aí lembrando aqui com vocês daquela questão que até... Fala, Daniel, pode falar. Oi, professor. Não, eu acho que eu tinha apertado naquela hora que você estava falando sobre a incisão. Ah, Aí eu tinha uma dúvida, mas acho que o senhor deve falar mais para frente, se acertar algum órgão, entendeu? O que faria, entendeu? tá. Não, não vou falar sobre isso, não. Bom, aí o que a gente tem? Sobre a incisão. Até vou falar quando a gente falar de decência. Então, vou segurar a sua pergunta, Daniel, quando eu for Aham. falar da correção de decências de anastomose, de sutura, que aí eu vou explicar para vocês quando a gente for abordar um abdômen que já foi mexido e que cursou com a decência, com a abertura da cavidade abdominal depois da sutura, e aí como é que a gente aborda aquilo. Aí eu te respondo. Pode ser? Não, pode ser tranquilo. Com Beleza. relação ao piramidal, eu lembro que era esse que algumas pessoas tinham e outras não, não é isso? Isso, Ah, exatamente. tá. Fica Tá. lá na região suprapúbica. Isso. Não, Beleza? show. Obrigado, mestre. Valeu. Então, vamos lá. Bom, aqui lembrando para vocês sobre como é a formação das aponeuroses na região dos 2/3 superiores do abdômen, e aí no terço inferior, normalmente, isso varia de paciente para paciente, mas entre o umbigo e o púbis, mais ou menos na região mediana entre... Você pega a linha que liga o umbigo ao púbis, divide ali no meio, mais ou menos, você vai deixar de ter as aponeuroses na região anterior e posterior do reto abdominal, e elas passam a ser só anterior. E, posteriormente, a gente vai ter só a face transversalis e o peritônio, certo? Então, isso é importante também quando a gente estiver acessando a cavidade abdominal, lembrar que até um pouquinho abaixo do umbigo a gente vai ter a aponeurose anterior e posterior, certo? Quando a gente faz uma incisão que não seja mediana, porque quando você faz uma incisão mediana certinha, em cima da linha alba, você vai abrir a aponeurose e ela vai estar como um estojo envolvendo todo o reto abdominal. E se você abrir uma paramediana pararetal interna, você vai acessar, como eu vou falar para vocês, a aponeurose anterior do reto, aí você vai ver o reto, você afasta o reto de lado, e aí você vai ver a aponeurose posterior do reto, e aí você pode abrir a aponeurose posterior. Na linha mediana, você vai ter a linha alba, você vai acessar e isso vai estar um estojinho. Se você fez a incisão certinha no meio, ela não vai abrir. Então, é uma incisão mais rápida quando você faz na linha alba, como eu vou falar. E aí, quando você vai para baixo do umbigo, ali mais ou menos na metade do caminho entre o umbigo e a sínfise púbica, você já não vai achar mais um estojinho. Até um certo ponto você acha, e depois deixa de ter a aponeurose posterior e vai só para a anterior do abdômen, do reto abdominal. Isso torna essa região um pouco mais mais frágil, porém menos passível de ter decência de anastomose, como eu vou explicar por quê para vocês depois. E nessa região, essa transição de aponeuroses anterior-posterior para aponeuroses apenas superior é a chamada linha arqueada de Douglas, entendeu? Para vocês lembrarem também de anatomia. Bom, vamos lá. Importante também que eu vou falar, a inervação profunda, só aproveitando aqui para vocês verem, a inervação profunda, ela também vem dos últimos 6
de 6 dermátomos da região posterior, da região da coluna torácica, e elas vêm para fazer a inervação profunda do reto abdominal, dessas aponeuroses, elas vêm e perfuram exatamente na região lateral dos retos abdominais, entendeu? Então, o que acontece? Aqui, deixa eu só ver aqui direitinho. Deixa eu conseguir pegar. Aqui, ó, nessa região aqui, vocês estão vendo a minha setinha aqui? Aqui é onde passam os nervos profundos. Então, aqui é onde a gente faz uma paramediana pararretal externa. Aqui é a interna, aqui é a externa, como eu vou mostrar para vocês. Aqui o problema, quando você secciona aqui, tem os nervos profundos passando. Se você seccionar mais de 2 nervos consecutivos, desses 6 que a gente vai ter aqui, você corre o risco de deixar flácido, e aí você ter um abdômen que esse músculo vai ficar totalmente adelgaçado, fininho, vai dar hérnia, pode dar dificuldade até de marcha do paciente, porque você eleva o reto abdominal, ele eleva o quadríceps, ele eleva os membros inferiores. Quando você anda, você faz utilização do seu reto abdominal. Então, você fazendo uma secção em que você ocasione a flacidez muscular, você incorre até com... O paciente não vai parar de andar, mas com uma alteração na força muscular para o paciente mais idoso, fazer a elevação dos membros de maneira correta, entendeu? Não vai deixar de andar, mas isso incorre. Então, é sempre bom lembrar que quando você faz uma incisão paramediana, pararretal externa, você pode seccionar esses nervos e deixar a parede desnervada ali da região do reto abdominal, certo? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Professor, Oi. e se a pessoa for, assim... É porque, assim, nesse desenho aí, eu consigo entender bem, porque tá como se a pessoa fosse esbelta, magrinha. E se a pessoa for bem gordinha, como é que consegue chegar nesse ponto aí para fazer a secção? Vai passar por uma vantajosa camada de gordura subcutânea, entendeu? Então, Então, vai entendi. ser Então, pele, subcutâneo, aí na região do subcutâneo vai ter a camada de gordura, aí você vai passar por aquela que alguns pacientes obesos, você pode ter aí até 4 dedos de espessura ou mais, entendeu? Teve paciente, por exemplo, de bariátrica, quando eu operava a bariátrica, que eu chegava, eu botava a minha mão inteira e era o subcutâneo, era a hipoderme do paciente com gordura, entendeu? Então, seja na região paramediana ou seja na região mediana, na linha alba, pacientes obesos sempre é mais difícil, entendeu? Para chegar até ali, você vai ter que vencer uma camada assim boa de gordura. Aí você corta a gordura primeiro até Chegar lá. enxergar lá o lugar. A gente tinha até isso, tá? Isso é uma coisa de experiência que eu vou passar para vocês. Quando a gente está seccionando com cautério a gordura, ela costuma, quando tem muita gordura, ela começa a se liquefazer e fica um negócio que o cautério já não, em meio mais líquido, ele não funciona direito. O que a gente fazia quando era cirurgia bariátrica? A gente fazia incisão na pele, subcutâneo. Quando chegava na gordura, a gente dava um cortezinho superficial e aí pegava uma pessoa de um lado e outra do outro, e com meio de compressa, e a gente afastava mecanicamente uma parede da outra, e ia assim, dilacerando a gordura, e ela ia se soltando até a gente chegar na região mediana. Porque se a gente fosse com o bisturi, ia ficando cada vez mais líquido e o bisturi ficava mais difícil de funcionar. E a gente tinha que secar, funcionar, secar. Então, a gente afastava mecanicamente a parede abdominal de um lado e do outro na incisão, e aí a gente acessava a região da aponeurose. Isso era um macete que a gente fazia para acessar uma cavidade de paciente com obesidade mórbida, entendeu? Entendi. Então, se esquentar, a gordura derrete, né? Ela começa grossamente. Exatamente. Isso é um macete que a gente usava. Agora, assim, as pessoas que não usualmente fazem cirurgia bariátrica, elas vão lá sofrendo com bisturi, com cautéria, aí vai acumular aquele líquido, ele vai ter que secar, aí depois continuar até acessar a poneurose. Então, o acesso
Tudo em um paciente com grande obeso, um paciente com obesidade mórbida, tudo, infelizmente, é mais difícil, entendeu? O acesso, seja a resposta endócrino metabólica ao trauma, a resposta inflamatória, tudo é mais complicado, entendeu? Por isso que hoje em dia, assim, tem a cirurgia bariátrica bem indicada para os pacientes, é uma coisa muito boa para a saúde daquele paciente. Enfim, vamos lá. Então, falei aqui da linha arqueada de Douglas, vamos lá. A linha alba é interessante, gente, aqui, ó, bem no meio. A linha alba é o entrecruzamento das fibras aponeuróticas dos músculos largos do abdômen. É o entrecruzamento das linhas aponeuróticas do oblíquo externo, oblíquo interno, do transverso, que vão cobrir o reto abdominal, na linha mediana. Dá formação a uma densa faixa tendínea que se estende do processo xifoide à sínfise púbica. Essa é a linha alba. E essa é a região que todo cirurgião faz a incisão mediana. Quando a gente tem que fazer uma laparotomia, por quê? Porque é rápido. Pensa bem comigo, gente. Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui com a setinha. Quando você vem aqui e faz uma incisão mediana e você abriu bem no meio, você abriu a aponeurose. Aí você vai vir aqui o peritônio, abrir o peritônio, que é uma camadinha fininha, você já está na cavidade abdominal. Agora você faz uma incisão aqui, você vai ter, ó, na região paramediana, pararretal interna. Você vai acessar a aponeurose anterior do músculo reto abdominal, você vai ter o músculo reto abdominal que ou você vai jogar para o lado, ou você vai passar no meio dele, que aí chama a incisão transretal, paramediana, transretal, certo? Ou você, passando aqui, afastando ele, você ainda vai ter a aponeurose anterior, a aponeurose posterior, peritônio e cavidade. Então, o cirurgião, quando vai fazer uma laparotomia exploradora, que ele vai descobrir o que é que está acontecendo com aquela abdômen, ele acessa a região mediana. O problema da região mediana é que na linha alba tem entrecruzamentos das fibras, tanto aqui nesse sentido horizontal, quanto no sentido axional, nessa região. Então, ele tem no sentido, vamos botar mais facilmente falando, no sentido vertical e horizontal. Então, essas linhas fazem forças em dois sentidos. Então, quando você faz uma incisão aqui, tem que ser uma sutura para fechar muito bem feita. Você tem que garantir de que aquilo está muito bem fechado, que as linhas de força aqui são maiores do que em qualquer outra parte que você faça incisão. Então, é mais fácil você ter uma decência de anastomose, ter uma evisceração, uma hérnia incisional, uma eventração, que eu vou explicar cada um para vocês, na região mediana do que em qualquer outra região, certo? Abaixo da linha arqueada de Douglas, vocês já tem só a aponeurose anterior, então só tem no sentido horizontal. Então, quando você faz uma incisão infraumbilical, a chance de ter uma hérnia incisional, uma decência de anastomose é menor do que quando você faz acima da linha arqueada de Douglas, certo? Mas ainda é maior do que quando você faz em qualquer outra parte do abdômen. Então, a grande desvantagem de fazer uma incisão mediana é que ela é onde tem mais força sendo exercida contra a sua sutura. Apesar disso, todo cirurgião, quando vai fazer uma laparotomia exploradora, por ser mais rápido, visando a vida do paciente, ele faz na região mediana. Beleza? Deixa eu voltar a reproduzir. Vamos lá. Então, a linha alba é esse entrecruzamento para vocês fixarem das fibras aponeuróticas, os músculos largos do abdômen, na linha mediana. Dá a formação a uma densa faixa tendínea que se estende do processo xifoide à sínfise púbica, certo? E agora vamos entrar na laparotomia. A laparotomia, propriamente dita, gente, chama flanco, tome, corte do flanco, certo? Porém, o termo correto, quando você vai abrir e explorar um abdômen, seria celiotomia. Célio é cavidade, tome é corte da cavidade abdominal. Mas ficou, tradicionalmente, ficou clássico de chamar, quando você faz o acesso à cavidade abdominal de maneira exploradora, de laparotomia, certo? E uma coisa que mudou muito
a nossa vida como cirurgião foi o advento da videolaparoscopia em 1988, o rápido desenvolvimento. Então, é uma técnica, se vocês forem ver, tem pouco tempo, tem 32 anos, né? 33 anos, né, que se desenvolveu a videolaparoscopia. E isso permitiu que, através de pequenas incisões, não mais incisões enormes, a gente pudesse acessar a cavidade abdominal. Então, no finalzinho da aula, eu vou falar para vocês, se Deus quiser, se a luz não acabar igual da outra vez, sobre videolaparoscopia, as incisões que nós fazemos para acessar os órgãos, tudo, como que isso modificou a vida do cirurgião e do paciente, certo? E agora as classificações das laparotomias. Cada incisão, propriamente dita, que a gente vai fazer para acessar a cavidade abdominal. Então, a clássica, mais conhecida, a mediana supraumbilical e a mediana infraumbilical. Quando a gente faz uma incisão que vá da região do apêndice xifoide até a região suprapúbica, então, peraí, deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui com a setinha, ó. Quando a gente vai da região suprapúbica, da região xifoide até a região suprapúbica, a gente fala que é uma incisão mediana xifopúbica, certo? Então, aqui a gente abriu aqui aquela incisão do desespero. É a incisão do paciente que chegou chocado, grave no seu pronto-socorro, acidente de carro, está lá com choque hemorrágico, grau 4, obnubilado, instável hemodinamicamente, você não tem tempo de fazer lavado peritoneal, FAST, ultrassom, né? Na sala de urgência, não tem tempo de fazer tomografia, você não tem tempo de fazer nada, você só tem tempo de tentar salvar a vida do paciente. Leva ele para o centro cirúrgico e faz uma laparotomia. Não achou nada na laparotomia exploradora? Faz toracotomia, entendeu? Abre o tórax dele, aí a toracotomia a gente vai aprender na próxima aula. Você tem que achar um foco de sangramento do paciente, entendeu? Não deu tempo de fazer raio-x, não deu tempo de fazer tomografia. Então, essa incisão aqui, a xifopúbica, é quando você tem que achar alguma coisa no paciente de urgência, certo? Ou quando você quer, por exemplo, vou fazer um tumor de cólon transverso, que está pegando o cólon, o ângulo esplênico e está descendo ali, eu tenho que tirar todo o cólon descendente, alguma coisa assim, você faz uma incisão generosa, você vai fazer uma incisão normalmente xifopúbica para acessar aquilo que é uma cirurgia grande que você vai fazer, certo? Vamos lá, vamos continuar. E aí a gente tem as incisões paramedianas. Aí das paramedianas a gente tem a pararretal interna, que também é conhecida pelo epônimo de Lenander, e aí o Lenander tradicional ele é apenas supraumbilical, mas na pararretal interna você vai ter o Lenander supra, infra, umbilical, paraumbilical e xifopúbica, entendeu? Então, na pararretal interna, eu vou mostrar para vocês uma figurinha que vai ter ela, você tem uma incisão paramediana, pararretal interna. A transretal, igual eu estava falando com vocês aquela hora, vocês acessam a aponeurose, lógico, vamos lá, pele, subcutâneo, aponeurose anterior do reto abdominal, aí vocês vão ou seccionar o reto abdominal, ou vão afastar lateralmente para cada lado do reto abdominal, vai passar no meio do reto abdominal e vai acessar a aponeurose posterior do reto abdominal. A pararretal externa, que aí a gente pode ter a paramediana, pararretal externa supraumbilical e infraumbilical. A infraumbilical era muito utilizada antigamente como acesso ao apêndice, a incisão de Jalaguier. E aí, a infraumbilical, ela incorre em menos lesões daquela complicação que eu falei para vocês, dos nervos profundos que saem na linha lateral do reto abdominal, mas ela vai incorrer. Só que aí o que acontece? Como ali já está terminando, a chance de você seccionar 3 em seguida é menor,
Porque o grande problema é você seccionar os nervos ali, e aí você secciona mais de 2 pares e acaba dando uma flacidez no abdômen, correndo em perda da função do reto abdominal, entendeu? Mas mesmo assim corre o risco. Então, a pararretal externa, tanto que hoje em dia a gente não usa mais. Isso era mais antigamente, os cirurgiões mais antigões, aí que tem 30 anos de formado como cirurgião, na qual eu não me incluo, que utilizavam esse Jalaguier. Hoje em dia a gente usa a incisão de McBurney, que eu vou falar para vocês. Hoje em dia a gente usa a incisão de Davis, entendeu? Então, que são incisões transversas, oblíquas, como eu vou mostrar para vocês, para acessar o apêndice, por exemplo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vou até tirar daqui para eu ir podendo falar para vocês, mostrando aqui, ó. Então, olhem aqui a minha seta. Aqui a gente tem no A a incisão mediana, ó, incisão mediana. O A aqui, certo? Paramediana, pararretal interna, a B, Lenander, que é a supraumbilical, ó, vem aqui no B, ó. Paramediana, pararretal, que o reto abdominal está aqui, interna, certo? A C, transretal, que é aquela que a gente vai entrar em cima do reto abdominal, ó. Transretal. Então, a gente cisou pele, subcutâneo, a gente vai pegar a ponderose anterior do reto e vai se deparar de frente com o reto. Essa incisão aqui, a letra... deixa eu falar da D. Paramediana, pararretal externa, infra, a Jalaguier, ó. Vamos vir aqui para a letra D. Tá vendo que a gente acessava aqui para pegar o apêndice que está aqui? Então, era uma incisão legal, topograficamente falando, para pegar o apêndice. Porém, corre naquela secção de nervos que eu falei para vocês, entendeu? Então, a gente deixou de fazer um pouco essa incisão aqui. Eu nunca fiz, certo? Essa aqui, só para constar, nunca fiz, ninguém faz parapilorotomia. Quando aqui tem o piloro, lembram do piloro? A gente tem a cárdia, que é o início, a transição do esôfago para o estômago, e o outro esfíncter, que é a transição do estômago para o duodeno, chama de piloro, certo? Quando a gente tem uma estenose, uma úlcera no piloro, está dizendo que a gente pode fazer essa incisão. A gente sempre faz incisão mediana, não faz só essa parapilorotomia, mas é bom vocês saberem que existe. Se uma prova de concurso vier pedir algum dia isso para vocês, certo? A letra F, aqui, ó, a mediana infra. Aí, quando a gente junta a A com a F, a gente tem uma chifopúbica, certo? A mediana infra, o que a gente vai acessar aqui? A gente vai acessar os órgãos pélvicos da mulher, a gente vai acessar a bexiga na mulher e no homem, a gente vai acessar o seco, entendeu? Aqui a gente pode fazer uma mediana infra para vir aqui e pegar o apêndice também, quando a gente acha que é um apêndice complicado e que só essa incisãozinha pequenininha não vai dar conta, com abscesso, a gente tem que dar uma olhada no seco também, a gente pode fazer uma mediana infra, certo? A pararretal interna infra, a G aqui, ó, pararretal, mediana, pararretal interna, certo? Paramediana, pararretal interna, é a G. Quando a gente tem a paramediana, pararretal interna superior, a gente tem a Lenander. Inferior, a gente tem a G aqui. O H, transretal infra, como eu falei para vocês da C, a transretal supra. Enfim, gente, essa aqui é importante, ó. Essas duas aqui, ó. Subcostal, a de Kocher, a gente tem a letra I, tá vendo aqui? Então, a gente pode ter a subcostal tanto na esquerda quanto na direita, e elas são chamadas de Kocher, tanto na esquerda quanto na direita. Quando a gente tem alguma coisa que suspeite de colicistite aguda, abordar a vesícula, então a gente sempre faz essa subcostal Kocher, entendeu? Na região direita, obviamente, né? E faltou um A aqui, desculpa, gente. Parasigmoidostomia, quando você tem que só derivar o paciente. Vou dar um exemplo. O que é derivar? O paciente tem um tumor no sigmoide ou um tumor no reto, e esse tumor está obstruído, e o paciente não está evacuando, mas está instável, já está com sepse, não tem como você fazer uma cirurgia curativa, não tem, já está com metástase para vários órgãos,
não tem mais chance curativa, e se você fizer uma incisão maior, tentando fazer uma laparotomia e retirar aquele tumor, o paciente pode morrer na mesa, você faz só uma incisãozinha pequena, tipo a J aqui, ó, vai lá, pesca lá dentro, você vai fazer pele, subcutâneo, aponeurose, aí aqui você vai ter a aponeurose do oblíquo externo, aí você vai afastar o oblíquo externo, o oblíquo interno, você vai afastando e vai acessando essas aponeuroses, você vai cair na cavidade e vai puxar só o seco, só o sigmoide para fora, entendeu? Você não vai acessar, não vai abrir, não vai demorar, e aí você puxou, faz uma colostomia ali para derivar o trânsito do paciente e acabou, entendeu? Você não precisa nem fechar ela, tá? Então é essa daqui. A oblíqua abaixo. Oi. É só um comentário mesmo que eu assisti uma cirurgia Ah, num paciente jovem, ele tinha 23 anos, só que ele tinha um tumor bem grande nessa região do sigmoide e do reto. Aí eles fizeram a retossigmoidectomia. aham. Aí, por exemplo, o acesso deles já não foi assim, lateral, Foi foi pela mediano. linha alba mesmo. Oi? Isso, foi mediano, exatamente. Porque no caso dele, o tumor era grande, devia estar estável, estar tranquilo, suportava fazer a cirurgia, e a proposta foi de ressecção do tumor, ou curativa, ou apenas para derivação, provavelmente, né? Isso, ele colocou a bolsa de colostomia. Aham. A incisão foi até bem grande, assim. Sim, sim, exatamente. Essa incisão, é quem que está falando mesmo? Natália. Oi, Natália. Então, essa incisão, essa J aqui, é só quando a gente vai, tá assim, vou botar um exemplo, o paciente está mal, está lá, está em choque séptico, um senhorzinho de 90 anos que está com um tumor já avançado e que tenha, vamos botar, já tem a metástase para o peritônio, que a gente chama de carcinomatose, tem a metástase para o fígado, e metástase óssea, e que a gente sabe que não vai ter chance de cura, infelizmente, já é um câncer avançado, mas que a gente não pode deixar ele obstruído. O tumor tomou todo lá o reto, e aí ele está vomitando fezes, e assim, vai ter, vamos botar assim, se a gente fizer essa derivação, ele vai ter chance de viver mais uns 3 meses com a família, ir para casa e sair pela... Aí é tudo conversado. Então, essa incisão é só assim, para conforto do paciente, para que ele não morra nas próximas 48 horas, para que se ele tiver uma chance de durar mais 1 mês, 2 meses com a família, se despedir propriamente dito, de uma maneira mais confortável, a gente faz essa incisão. Agora, no caso que você viu, um paciente pode até ser idoso, não precisava ser jovem igual o seu, não, mas que o tumor tem a chance de ser ressecado e a sobrevida do paciente seja maior, aí a gente faz a laparotomia mediana mesmo, arranca o tumor, quando tem chance de reconstruir o trânsito intestinal, em primeiro tempo a gente reconstrói, se não tiver, a gente deixa com a bolsinha, faz acompanhamento, e depois de 8 semanas a 12 semanas, a gente já começa a programar a reconstrução, entendeu? Obrigada, professor. Eu Valeu. fiquei até com uma dúvida a respeito disso, porque, assim, por ser um paciente também, né, muito jovem, eu falei, caramba, será que tem essa possibilidade de fazer alguma reconstrução? Ou se seria realmente ali, assim, fixo, né, essa bolsa nele? Porque, assim, lógico, ali foi o melhor para ele, mas em questão de qualidade de vida, né, para um paciente muito jovem, a gente vê, caramba, vai mudar bastante, né, o dia a dia dele. Uhum. Não, então, de maneira geral, toda Hartmann, retossigmoidectomia que a gente faz e coloca a bolsinha, que é propriamente dita Hartmann, de uma maneira geral, a gente sempre reconstrói. Ou no próprio momento da cirurgia ou posteriormente. Não, vamos botar no primeiro cenário, no próprio momento da cirurgia. Isso vai depender de como o paciente está e de como está lá dentro o trânsito intestinal, porque tem cirurgião
que quando não fez preparo de cólon, não limpou o intestino por dentro, tirando as fezes, fazer uma lavagem intestinal, tudo, ele prefere reconstruir num segundo momento do que fazer uma linha de sutura num ambiente que está cheio de fezes, podendo incorrer numa descência e numa fístula. E tem cirurgião, principalmente procto, que não esquenta tem uma experiência boa, tem um material bom, às vezes tem um grampeador muito bom que dá pouca fístula, e aí já no primeiro tempo, o paciente está bem, está estável, já reconstrói naquele mesmo tempo. Essas são as possíveis alternativas num cenário em que se reconstrói em primeiro tempo. Em segundo tempo, aí vai depender do posterior. Aí a gente tem que fazer uma colonoscopia, ir no consultório com a gente, aí fez a bolsinha. Aí a gente vai avaliar, fazer uma colonoscopia, ver se a parte distal que sobrou lá para baixo está viável, está boa, faz uma colonoscopia em cima, vê se não tem mais nenhum implante de tumor para cima que tenha ficado, faz tomografia, prepara, se não tiver nenhuma contraindicação, a gente vai e reconstrói. Entendeu, Natália? O ideal, um paciente jovem, estando estável, está tranquilo, está com preparo de cólon decente, você fazer a reconstrução no primeiro tempo, já, a não ser que tenha sido uma cirurgia de urgência. Sempre reconstruir em primeiro tempo é bom para o paciente, qualquer seja a idade dele, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Valeu, Natália. Aí, agora, a outra incisão que eu acho muito importante vocês saberem, que é a oblíqua baixa ou estrelada, ou também chamada de alternante, que é a letra K aqui, que é a chamada McBurney. Essa é a que a gente utiliza tradicionalmente para apendicectomia, entendeu? Então, a gente pega aqui... Onde que a gente faz essa incisão normalmente? A gente pega uma linha que liga o umbigo, ó, acompanha a minha setinha, ó, do umbigo à crista ilíaca. E aí a gente divide isso em 3. 1, 2, 3. E a gente faz uma incisão aproximadamente entre o terço distal e o terço médio, entendeu? Para acessar topograficamente o apêndice. Então, é a incisão de McBurney, que é também conhecida como incisão oblíqua baixa, estrelada ou alternante. Deixa eu voltar aqui à apresentação. Vamos lá. As transversais, essa também é muito importante, porque a gente vai ver a Phanestil. As transversais a gente pode ter supraumbilical parcial e pode ter a infraumbilical parcial, que é a Phanestil ou Czerny, e a total quando é GERD. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma transversal parcial, que eu acabei aqui não colocando, deve ter mais para frente, que é a Phanestil. Qual que é a importância dessa Phanestil aqui? A gente acessa os órgãos pélvicos da mulher, a gente acessa o útero, o ovário, então é a incisão do obstetra. Quando o obstetra vai fazer um parto cesariano, vocês devem estar acostumados a ver aquela incisão transversa na região do hipogástrico aqui, certo? É a incisão de Phanestil. Então, ela é uma incisão transversal, infraumbilical parcial, certo? As oblíquas, como eu disse, que é importante para vocês saberem, a de Kocher e a de McBurney, certo? A subcostal, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, é de Kocher. Quando você está acessando do lado direito, Kocher, você está pensando numa colicistite. Quando você está fazendo a estrelada, infraumbilical ou alternante, a McBurney, a gente está acessando o apêndice. Lembrar que a gente tem a Rocker-Davis, que também é uma incisão para a gente fazer a apendicectomia, que ela é uma incisão transversa. Eu não botei aí, mas é importante lembrar isso, tá bom? Que a gente tem para acessar o apêndice ou a oblíqua alternante, que é a McBurney, ou a transversa naquele mesmo ponto que a gente chama de Davis. E aí a gente tem também as tóraco-laparotomias, as tóraco-frenolaparotomias e as incisões combinadas. O que seriam as tóraco-laparotomias? Tóraco-laparotomias é o paciente, por exemplo, que a gente está fazendo uma incisão no sexto arco intercostal para acessar o tórax, é aquela
coisa da urgência que eu falei para vocês, que eu tenho um sangramento, um paciente com choque hemorrágico chegou no pronto-socorro, e aí a gente tem que acessar rápido a cavidade abdominal, chegou na cavidade abdominal, não tem sangramento, a gente abre o tórax, a gente pode combinar uma incisão que vai desde o tórax até o abdômen. Eu tenho uma figura que eu estava no meu primeiro ano de residência, depois eu vou mostrar para vocês essa incisão que eu fiz. O paciente faleceu, um paciente trocou tiro com a polícia lá em São Paulo, o traficante deram um tiro da polícia de fuzil, sei lá o que foi, que estourou a tórax, o abdômen do paciente, a gente ainda chegou com vida e a gente abriu no próprio pronto-socorro, fez uma toracostomia e uma laparotomia e subiu com ele massageando o coração na mão. Só que morreu, né? Não teve jeito. Normalmente morre quando a gente abre o tórax assim. As toracofrenolaparotomias. A gente abre o diafragma do paciente. Vamos botar um exemplo aí de uma lesão diafragmática e que tenha perfurado o fígado do paciente. A gente associa uma toracofrenolaparotomia para acessar aquela região. E as incisões combinadas, que é importante vocês saberem. Por exemplo, eu vou fazer uma incisão que aborde o pâncreas. Eu posso tanto fazer uma incisão mediana, mas eu prefiro fazer uma incisão que a gente chama de bicócher, ou seja, a gente faz uma incisão oblíqua direita, oblíqua esquerda, a gente combina as duas e a gente tem aquele amplo acesso ao pâncreas, aquela região que a gente vai abordar, entendeu? A aula já está quase acabando, já está chegando naquele ponto que não deu para terminar com a outra turma. Bom, a incisão abdominal ideal é a que permite... o que esse parágrafo fala? O que você vai escolher? É o rápido acesso, é de escolha do cirurgião, entendeu? Então, que vai me facilitar o acesso daquele órgão. Então, quero acessar a vesícula, faço uma incisão subcostal oblíqua direita, a incisão de coxa. Quero acessar o estômago, faço uma incisão mediana supraumbilical. Só que eu tenho que saber as complicações. A linha mediana, o que eu falei para vocês lá, acesso rápido, você não tem vaso de sangue passando ali, menos hemorrágico, só que a complicação maior é maior número de eventrações e eviscerações. Qual a diferença disso daí? Oi. Posso fazer uma pergunta aqui para o senhor? Pode parecer meio idiota, mas eu tive curiosidade nunca é. Tentando acessar a outra matéria que a gente pegou no início do semestre. O senhor falou assim, olha, geralmente quando já se fez uma sutura, já se fez uma incisão, quando tem cirurgias de repetição, naquele local ali não é muito bom para depois suturar, ou alguma coisa assim, que eu me lembro. Quando o senhor vai escolher o ponto, o senhor poderia mudar o ponto de incisão por conta disso e passar por outro lugar? Posso, e mais uma vez o que eu vou falar quando a gente falar de eviscerações, eventrações da decência e da anastomose, que eu vou falar que a gente pode mudar o local da incisão até para não incorrer na lesão de um órgão que possa estar ali. Então, segura essas suas perguntas quando eu for falar das complicações da decência, que eu vou falar exatamente isso, entendeu? Que eu vou falar que a gente muda o local da incisão de acordo com o que já foi feito anteriormente, para a gente não incorrer numa lesão iatrogênica de um órgão, para a gente ter um acesso mais fácil num local que não foi mexido anteriormente, para o mexido, para a gente poder depois fazer a sutura, entendeu? Então, eu vou responder isso daí. Beleza, Daniel? Show, mestre. Beleza. Então, vamos lá. Então, a linha mediana, o problema é aquela que eu falei para vocês, ela tem maior incidência de eventração e evisceração. Aí, qual que é a diferença entre eventração e evisceração? Evisceração é quando você vê o órgão fora da barriga. É quando abriu a sutura da aponeurose e abriu a sutura da pele. E aí aquela alça intestinal está para fora da barriga. Isso é evisceração. Eventração é quando no pós-operatório imediato, aí, 7, 8 dias depois de você ter feito a sutura, você começa a ver a pele estar íntegra, o ponto da pele está fechado, mas você começa a ver um abaulamento ali na sua sutura, que é indicativo, quando você vai palpar,
que possa ter uma decência de sutura lá dentro. E aí está vindo alça intestinal por entre a aponeurose que você suturou e que soltou, mas não está passando para o lado de fora. Isso é a eventração. E aí, se você vai abordar ou não, eu vou falar com vocês, certo? A linha mediana, então, ela tem maior possibilidade de ter a decência de sutura por causa das forças que atuam ali. Então, o acesso é rápido. O cirurgião escolheu fazer o acesso mediano, o cirurgião tem que fazer uma sutura muito bem feita, entendeu? Incisão paramediana, pararetal, interna, a Lenander, é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente faz uma incisão na pele, aponeurose anterior, afasta o músculo reto abdominal, faz uma incisão na aponeurose posterior. Qual que é a vantagem dessa incisão? A vantagem é o seguinte, gente. Quando você vem suturando, você não sutura só um ponto, como na linha mediana, que você pega a aponeurose anterior, posterior, tudo junto. Você vai suturar a aponeurose posterior do músculo, você vai reaproximar o músculo da linha média, você vai suturar a aponeurose anterior do músculo e você vai suturar a pele subcutânea. Então, você divide as linhas de força com várias suturas, entendeu? Então, a possibilidade de hérnia, a possibilidade de evisceração, de eventração, de descência de anastomose é muito menor. A desvantagem, na pararetal interna, você é muito mais demorado. Você dividir cada camada e sutura é muito mais demorado, certo? A externa, que vem aqui na região, deixa eu tirar aqui, ó. Essa daqui é a interna e essa aqui é a externa, certo? Aí, qual o problema da externa? É aquilo que eu já falei para vocês. Tem o risco de lesão dos nervos que penetram no músculo pela borda lateral, entendeu? As incisões transversais. Qual a vantagem da incisão transversal? É igual a Fanestil, por exemplo. Você está atuando na linha de força do abdômen. Você está atuando a favor das linhas de força, das aponeuroses, entendeu? Que vem no sentido horizontal. Então, a chance de fazer uma deiscência, de fazer uma hérnia, é muito menor. Qual o problema? Quando você faz uma incisão transversa, além de ser mais demorada, como está dizendo aqui no parágrafo, ela também você vai ter maior chance de sangramento, você vai fazer secção de alguns músculos, e aí tem que levar mais tempo cauterizando aquele músculo para não ficar sangrando, não ficar babando depois, entendeu? E essa é a desvantagem de fazer uma incisão transversa, certo? E aí agora a parte das complicações, que são as perguntas do Daniel. A principal complicação de uma incisão é você ter a descência da parede abdominal. E isso está ligado intrinsecamente ao fator técnico, à correta técnica empregada pelo cirurgião de fazer a incisão de maneira correta, de ir por planos, de depois ir suturando por planos, fazendo uma linha de sutura com tensão adequada, de maneira com espaços adequados, fazendo o nó corretamente para que não incorra numa soltura desse nó, não incorra com a descência, arrebentando os pontos que você deu, entendeu? E essa descência pode ser parcial, total de um ou de todos os planos suturados, entendeu? E aí a gente pode ter evisceração, a gente pode ter eventração. Normalmente é o resultado de desequilíbrio entre a resistência da sutura e a força que é submetida. A descência propriamente dita, ela ocorre no 6º, 11º dia pós-operatório. Quando é num pós-operatório tardio, a gente já começa a falar de hérnia incisional. Está mais ligado ao processo de cicatrização do paciente e de fatores intrínsecos e nutricionais do paciente propriamente dito, não a técnica. Quando a gente incorre numa deiscência logo entre o 6º e o 11º dia, a gente está muito mais ligado, a gente não pode botar a culpa diretamente no cirurgião, mas está muito mais ligado a uma falha técnica do que propriamente dito aos fatores químicos.
e fatores biológicos intrínsecos do paciente. E aí, o que a gente tem que ver? A decência, as normas básicas é o quê? Paciente em posição adequada para fazer a sutura, você, na hora que estiver fazendo a sutura, pede para deixar a mesa numa altura boa para você fazer a sutura, deixar o paciente na posição horizontal certinha, pedir para o anestesista fazer um relaxamento da parede abdominal, porque quando você sutura com a parede abdominal tensa, o paciente está saindo do plano anestésico, você pode incorrer numa sutura que tenha falha depois. Lógico, antes da cirurgia, tirar pelo ali da região onde você vai fazer, então fazer tricotomia imediata à incisão, entendeu? De rotina, você passar sonda nasogástrica, sonda vesical no paciente que você vai fazer uma laparotomia mediana, entendeu? Isso é bom, porque aí você esvazia a bexiga, esvazia o estômago, o paciente não vai correr o risco de vomitar e fazer força no pós-operatório. Respeitar a anatomia, ir por planos, não abrir de um montão, entendeu? Óbvio, numa questão de urgência, o paciente está sangrando, está morrendo, você vai abrir de uma vez só na linha mediana com cautério. Agora, quando o paciente é uma cirurgia eletiva, abre pele, subcutâneo, abre hiponeurose, abre o peritônio, tudo certinho. Então, assim, são todas essas normas básicas para você evitar, entendeu? E aí, reparo da decência. Vamos lá, Daniel. Quando você tem uma deiscência, naquela região ali que você fez a sutura, o órgão vai estar exposto, o órgão vai ter ultrapassado a aponeurose. Se você tem uma eventração simplesmente em que a pele está íntegra, quando você abre a pele ali e você vai fazer incisão, você tem que pensar que o órgão pode estar ali embaixo, então você vai ter que abrir devagar. Quando você não tem uma deiscência, mas você tem uma hérnia incisional, em que você tem um orifício que está saindo ali uma alça intestinal, é uma coisa mais antiga, vamos dizer 6 meses depois da cirurgia, em que você vai fazer o acesso ali, quando você faz o acesso e abre a pele novamente e que vai acessar, você normalmente acessa mais, você abre a pele ali por cima, mas você vai ter normalmente a formação de um saco herniário, que é a aponeurose, que é a fáscia transversalis junto com o peritônio, cobrindo aquelas alças intestinais ali que formam um saco herniário, e aí você acessa ali até o saco herniário e você vai comendo pelas beiradas, você vai lateralmente a essa região onde tem a hérnia, abre, faz uma incisão ali na região mediana acima da onde tem, e aí a partir da região onde não está com um saco herniário, você começa a dissecar o subcutâneo para achar esse saco, para quando você meter o bisturi, você não meter o bisturi e abrir uma alça intestinal. Então, essa é a resposta daquela sua primeira pergunta. Então, você vai para um lado assim, que você abre aonde está acometido, mas você começa a dissecar para acessar aquele saco herniário lateralmente ou superiormente ou inferiormente aquilo quando você está na região mediana, para que quando você for dissecar, você não corra o risco de ter uma lesão na alça intestinal. E também, quando você vai acessar uma hérnia incisional, você pode abrir um pouquinho acima da cicatriz anterior, vamos botar assim, para você acessar uma região de aponeurose sadia, que não tinha pontos, para quando você abrir, você já ir internamente sentindo se não tem nenhuma alça de intestino colada na parede abdominal e você poder superiormente ir abrindo aquela aponeurose onde tinham pontos, para que você não incorra também no risco de pegar uma alça intestinal, de que você possa tirar os pontos anteriores daquela região daquela aponeurose. Então, sim, Daniel, abrir um pouquinho acima da onde era a incisão anterior é uma manobra, uma estratégia que a gente utiliza para que a gente pegue uma região de tecido saudável que não tenha tido uma intervenção anterior, para que facilite o nosso acesso, que a gente não incorra em nenhuma lesão iatrogênica, beleza? Respondi ou ainda continua alguma dúvida, Daniel? Manda aí. Respondeu. Beleza. E aí a gente, na reabertura da cavidade, a gente tem que sempre pensar assim, paciente está estável, paciente está bem, por exemplo, tem uma eventração,
a pele está íntegra, está só os órgãos ali que ultrapassaram a aponeurose, porque a aponeurose abriu, mas a pele não. O paciente está estável, está tudo tranquilo, você notou que tem uma deiscência de anastomose? Leva ele para o centro cirúrgico e refaz aquela sutura. Aí, quando você vai refazer a sutura, que é o porém, vai estar aquele negócio mexido, vai ter pontos, tudo ali. Normalmente, a gente faz, em vez de fazer uma sutura contínua, a gente faz sutura com pontos separados, reforçando aquela região ali, e a gente procura não ficar divulsionando muito, porque quanto mais você mexe no local que já foi mexido, menos local sadio você vai encontrar. Então, você faz pontos totais do tipo lambote. Vocês vão ver a descrição desse ponto no GOF. E você pode ou fazer esses pontos de lambote alternando com a sua linha de sutura contínua ou somente pontos separados, porque aí você divide a tensão daquela linha de sutura que você está reabordando em vários pontos. E aí, se abrir algum ponto, não abre mais a linha toda, abre só um ponto ou outro, entendeu? E quando você opta por não mexer, quando você está com uma eventração simplesmente, você pode deixar ali, o paciente está instável, e aí vai virar uma hérnia incisional que você aborda quando o paciente estiver melhor, entendeu? Então, a reabertura e a abordagem não vai depender da condição do paciente. E aí, agora, o ponto final da aula, e eu queria que vocês começassem a assinar a presença a partir de agora, tá? Que são o advento das novas tecnologias para acesso da cavidade abdominal, em que a gente tem aqui, do lado esquerdo aqui, acho que direito de vocês, a videolaparoscopia, que permitiu que a gente, através de pequenas incisões, passasse a fazer, por exemplo, uma colecistectomia com 4 pequenas incisões, passasse a fazer uma colectomia, passasse a fazer uma pancreatectomia, fazendo mínimas incisões, e para retirada do órgão, a gente passasse a fazer só uma pequena incisão. Aqui, ó, né, a robótica hoje em dia, que o cirurgião já fica até fora de campo, fica lá um auxiliar somente posicionando os braços do robô, e aí o cirurgião fica operando do cassete aqui, que a gente fica do station dele, e aí ele verifica lá dentro como é que está, e os braços do robô fazem toda a manipulação interna através de mínimas incisões, movimentos precisos. E o Notes, que é Natural Orifice Abdominal Surgery, que a gente pega orifício natural do corpo, pode ser o ânus, a vagina, a boca, e a gente aborda aqui, a gente vê um exemplo de acessando a cavidade abdominal de uma mulher através da vagina. Ele passa o útero e vai lá em cima e faz uma colecistectomia. A gente não faz isso muito, não, gente. É uma técnica que surgiu, porém existe agora a robótica, né? Então, a robótica, a gente utiliza muito mais a robótica, a vídeo. Então, o Notes foi um advento que surgiu, porém não é muito utilizado, certo? Basicamente, era isso que eu queria que vocês vissem de acesso à cavidade abdominal, como é cada acesso, o que a gente faz para cada cirurgia, que vocês tivessem noção da anatomia, o que vocês vão poder estar ocasionando de complicação de estar passando por cada local do paciente, e qual o tipo de incisão que você tem que fazer de acordo com onde é o paciente, a dor do paciente. É basicamente isso que eu quero que vocês levem para a vida, para quando vocês identificarem uma incisão de McBurn no paciente, falar, pô, esse paciente operou de apêndice. Quando vocês identificarem uma incisão supraumbilical pequena ali num paciente, vocês vão pensar assim, pô, fez uma incisão supraumbilical ali pequena, mediana, deve ter sido úlcera que essa pessoa operou há não sei quantos anos atrás. Quando identificarem uma laparotomia subcostal direito, uma incisão de coxa, pensar, pô, essa paciente aí deve ter operado vesículo aberto, entendeu? É isso, eu quero que vocês saibam isso para a vida, tá ok? Então, esse daqui foi o último slide. A aula, então, a aula de hoje, deixa eu só colocar aqui para vocês. A referência ao capítulo 57 e 58, lembrando que no capítulo 57 vocês têm que se guiar pelo que eu coloquei de anatomia
nos slides para vocês estudarem, porque tem muito mais coisas lá que não é minha pretensão que vocês saibam para essa aula, ok? Dúvidas? Está aberto aí para vocês falarem, se não tiver. Acho que hoje são vocês à tarde na aula técnica lá com a gente vai falar de estruturas contínuas lá com vocês, tá ok? Beleza. Ô, professor, você pode postar os slides, por favor? Posso, vou postar as duas aulas. Estou devendo para vocês a aula antiga, eu tive alguns problemas aí com o computador, e eu vou postar a aula que eu dei anterior para vocês, e de segurança do paciente, e vou postar já essa hoje, ainda à noite, depois que eu chegar lá da aula lá de vocês, à noite, eu já posto as duas. Beleza? Tá. Beleza, então. Obrigado, professor. Fala. Obrigado, mestre. Bom dia. Valeu, Daniel. Bom dia. Quem que falou? Acho que foi a Natália? Isso, professor. Fala, Natália. Eu tenho uma dúvida. Eu já vi numa cesárea, a médica ela fez uma incisão mais acima e um pouco mais abaixo para tirar uma cicatriz anterior da gestante. Aí, no caso, por exemplo, se não fosse da vontade dela fazer isso, eu posso fazer a incisão em cima ou não da outra antiga? Pode fazer, em cima da antiga. Essa foi a opção da obstetra, provavelmente porque aí quando a gente faz uma incisão em cima da antiga, como está muito mexida, é aquilo que eu expliquei para vocês. Tem fibrose da cicatriz anterior, se foram várias cesáreas, por exemplo, se a paciente já tinha, quando você acessa, a anatomia vai estar toda distorcida, então a possibilidade de você acessar ali e ocasionar, por exemplo, está abrindo e chega, o útero está grudado ali naquela região, e aí acaba lesionando o útero, fazendo alguma incisão que possa, infelizmente já vi acontecer, de obstetra abrir e chegar a fazer uma escoriação na cabeça do feto, porque tinha o útero colado, estava ali, não tinha plano diferente, entendeu? Então, pode fazer em cima, só que sabendo que, como é uma região mexida, vai ter fibrose, vai ter um monte de coisa ali que vai dificultar um pouquinho você identificar anatomicamente as estruturas. Entendeu, Natália? Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Então, vejo vocês à tarde aí. Vou deixar essa aula gravando aqui agora e mais tarde eu posto para vocês. Abração, até mais, gente.